muito boa noite para vocês, meus amigos. Vou aguardar vocês entrarem aqui comigo, porque agora de noite, hoje mesmo estamos falando que ia ter a live agora e que ia ser interessante ajudar vocês. Então é o seguinte, nós vamos falar sobre seleção de exercícios especificamente para hipertrofia e seleção de exercícios para força, tá bom? São duas coisas bem diferentes e nós vamos estar falando sobre isso, organizando aí o raciocínio de vocês, ajudando no entendimento do exercício. Espero que o sábado de vocês tenha sido abençoado, que tenha acontecido só coisas boas com vocês. Grande Renato Rossi, como é que está? Tudo bem? Anderson, BH, como é que você está? Rômulo, Davidson, tudo bem? Coach Cazon, como é que estamos? Muito bom. João Personal, César Ferreira, sejam todos vocês muito bem-vindos. Grande Aline, grande Lívia, Cassiano, tudo bom com vocês? Olá, Lívia, tudo bom? Viladino Duartina, Personal Carlos, Lélio, ei Douglas, tudo bom? Ju, Nanda, show de bola, gente. Deixa eu perguntar pra vocês, vocês conhecem pessoas na sala de musculação que fazem exercícios estranhos? Eu conheço um monte. O brabo tem nome, né? Marromeno, né? Marromeno. Conhecem pessoas que fazem um par de dumbbells para você também, com a presença de Deus no seu coração? Eu conheço e vejo, vira e mexe, uns exercícios na sala de musculação que a gente até tampa a boca assim, pra pessoa não ver que você tá rindo. Nossa, que diabo é isso que esse cara tá aprontando, gente? Karina, tudo bom? Adriano, sejam bem-vindos. Olha só, Salomão, Cassiano Teixeira, o monstro sagrado, meu irmão da cutelaria, Luiz Otávio, show de bola. Gente, assim, as pessoas ali, as pessoas têm uma coisa, né, hoje em dia. Boa noite, Salomão. Com a história do básico, né, exercícios básicos, e que o básico salva, e o básico, e o básico, e o básico. Aí você vai ver o cara fazer o básico e fala assim, nossa, tá pior do que o exercício esquisito. Essa é que é a verdade. Essa é que é a verdade. Eu sou fã de exercícios básicos, gente, mas assim, de verdade, sabe? Tenho calçado para agachamento, tem faixa para agachamentos médios, tem faixa para agachamentos pesados, tem short para agachamento, cintos, ou comprando o colete, desculpa, o colete não, o macacão. Então assim, adoro. Tentei fazer supino com camisa, não consegui, não tenho a manha, assim, a técnica de fazer com a camisa, mas gosto do supino, né? Acho espetacular levantamento terra, mas tem uma coisa, eu não faço isso para músculo não, ponto. Qualquer pessoa que virar para mim e falar que faz o básico para hipertrofiar, ele vai conseguir destruir a microbiota intestinal minha de tanta diarreia que ele vai me dar. Assim, eu vou virar do avesso. Tassi Oliveira, Priscila, André Quartieri, muito bom, muito bom. Vila Jim, um par de dumbbells para vocês de novo. Jean-Claude, um monstro sagrado de Brasília. Sejam bem-vindos vocês. Meire Brandão, bem-vinda. Olha só, gente, presta bastante atenção. Você faz o básico para aumentar a força. Sempre assim. Fofão Fernando, boa noite, boa noite. Oh, povo do Goiás. Ô Fofão, deixa eu te falar. Você viu que eu anunciei hoje que vai ter curso presencial, ok? Não é dia 9 não, o doido aqui olhou no calendário e falou uma data, é dia 10, que é no sábado. Então, vocês fiquem espertos aí, que dia 10 do outro mês, né, de julho, vai ter o curso de estética. E nós vamos falar de estética, que eu digo é de avaliação voltada para estética, aprender a montar shape, aprender a organizar essas coisas. Então, fiquem espertos aí, porque nós estamos tentando engessar essa data, né, a menos que tudo feche aqui em Uberlândia de novo, nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Vamos lá.
Aqui, ó, gente. Quando você fala assim, ó, vou treinar peito, na verdade, você vai estimular o peitoral, o músculo do peitoral, com os exercícios básicos e também com os exercícios que você, olha só, que treina há mais tempo, aprendeu, que pegam, que funcionam no seu físico. Vou explicar para você. Nos anos 80, quem não fazia pec deck não tinha treinado peito. Pode ter certeza, qualquer academia que você chegasse tinha uma máquina de pec deck e os grandões estavam moendo o peitoral, fazendo 1000 séries de pec deck e faziam supino também. Você não via nos anos 80 a negada fazendo supino com 200 quilos, com a frequência que você vê hoje. Hoje todo mundo quer catar 200 quilos de supino e não tem nem tamanho para ficar em pé e está querendo botar 200 quilos no supino. Vou falar para vocês. O supino mais pesado que eu treinei quando, lógico, né, jovem, era um supino que tinha 4 pratos de cada lado. Esse foi o mais pesado. 4 pratos. E eu tinha perfeita convicção que aquilo não era pesado. Entende? Tanto que a minha última série sempre era um drop. Botava um cara de um lado, um cara de outro, fazia lá, falhava, eles tiravam 20 de cada lado, continuava, fazia 20 de cada lado. Então eu ia tirando de 20 em 20, ficava eu e um prato só, fazia uma sériezinha lá com 20 de cada lado. Isso era muito, muito pesado, mas assim, muito, muito pesado. Eu tinha uma mega de uma alimentação, tomava um monte de coisa, enfim. O que eu estou tentando dizer para vocês é que hoje o pessoal valoriza demais os básicos, negligenciam os exercícios complementares, negligencia mesmo. Você não vê o cara fazendo exercícios importantes que iam ajudar demais o aluno dele na simetria, na coordenação. Por exemplo, uma pessoa que faz pec deck, gente, se ele não aprender a usar o peitoral dele fazendo pec deck, ele tem lesão cerebelar. Esse cara não vai aprender a usar o peito nunca na vida dele, porque pec deck é um exercício de peito, para peito, usando o peito, numa máquina de peito, de academia de quem treina peito, gente que gosta de peito, é um exercício de peito para peito. Não tem outra coisa. Ah, o pec deck não presta porque é você que está fazendo, que não tem força. Agora presta bastante atenção. Eu sou apaixonado pelos básicos, gosto de supino, gosto de agachamento, gosto de terra. Pesado. Gosto que faça bem feito. Porque se for para fazer o supino leve, tem que colocar vários intensificadores para ele ter algum efeito. E eu vou lhe dizer, tenho lá as minhas dúvidas se fazer um exercício especial do tipo pec deck, crossover, crucifixo, não daria mais efeito para esse indivíduo nesse primeiro momento. Vou explicar melhor. Um garoto que era da calistenia, deve ter lá seus 20 e poucos anos, saiu da calistenia, chegou aqui conversando e tal, falou, legal, calistenia é interessante assim, né, uma proposta boa. E vocês fazem muito apoio, nossa, flexão é comigo mesmo, adoro, faço mais de 100 quase todos os dias. Falei, sério? Ele não aberto, fechado, invertido, de cabeça para baixo. Falei, vixe, que beleza. Começou a treinar lá na academia e tal, e fazendo e tudo mais, de vez em quando encontrava figura, aquela coisa toda. O supino do cara tinha 18 quilos de cada lado. Aí enfraquece a amizade. Aí realmente a amizade enfraqueceu bastante. Vai fazer flexão, faz 100. Na hora de fazer supino, põe 18 de cada lado. Aí a coisa não caminha. Ih, mexi no negócio aqui, pronto. Aí a coisa não caminha. Então entendam. Se for falar de básico, o básico deve ser feito dentro de mesociclos de força. E após os ganhos de força se concretizarem, eles continuam como exercícios básicos, pesados. Haddad, por isso ele é o primeiro exercício da série? Não, não é. Não é. Olha só. Num indivíduo que tem pouca força, num indivíduo intermediário, o supino, por exemplo, ele deveria entrar como primeiro exercício. Mas numa pessoa intermediário para avançado ou avançado, que já tem uma força relativamente boa, o supino, ele entra em qualquer instante na série
presta atenção, até como último exercício do dia, vou terminar fazendo supino e dá certo. E dá certo. Ele perde força ao longo do tempo fazendo essa estratégia? Claro. Ele está treinando sempre mais leve do que ele poderia treinar. Mas para o músculo está sendo um estresse muito grande. Pense você. O cara foi e começou a fazer flying inclinado. Mandou 5 séries de flying inclinado. Saiu do flying e foi para o crucifixo inclinado. Do crucifixo ele foi para o crossover e destruiu no crossover. Estava quase acabando, ele foi lá e pegou uma máquina de flying, fez várias séries na máquina e o último exercício ele falou assim, vou fazer supino reto. Põe 20 quilinhos de cada lado lá e quase morre para fazer. O peitoral dele, o tecido do peitoral dele está sendo extremamente estressado com muito pouca carga. Os ombros estão sofrendo muito pouco nesse caso. Entende onde é que nós estamos tentando chegar? E ele vai conseguir hipertrofiar assim? Vai. Então, indivíduos muito pouco treinados vão fazer o básico como primeira opção do treino. Isso é obrigatório, não tem outro recurso para ele fazer. Mas os indivíduos moderadamente treinados ou indivíduos treinados, bota na ordem que quiser. Foi daí que surgiu o conceito das pré-exaustões. Faz o crossover antes de ir para o supino. Tamo juntos? Legal. Esse é um ponto de vista que eu queria abordar hoje. Tá? De volta aos básicos. O supino tem 15 kg de cada lado. Que básico é esse? Back to the basics, Haddad. The basic rules. Aí, vamos lá, faz os basics aí. Agacha com 30 kg de cada lado. Isso é agachamento? Pelo amor de Deus. Nem aquece a lombar. Já vamos falar a real, né? Então, assim, se for para fazer bonitinho e falar de gracinha na internet, básicos, só os básicos promovem hipertrofia, eu não concordo, tá? Eu tenho um passatempo que eu faço de vez em quando, que é olhar vídeo de basistas agachando. A bunda dos caras parece a traseira de uma Kombi, é reta. Tá certo, tem gordura nas coxas, tá bom, mas assim... Não, Haddad, é porque eles fazem só uma repetição, eles fazem um monte de séries de agachamento, eles fazem um monte, o treinamento deles é absurdo. Fato, os que têm genética para glúteo desenvolvem, os que não têm não desenvolvem. Esses que não desenvolvem, se fosse para fazer um trabalho de modelagem, um trabalho de bodybuilding, de hipertrofiar glúteos, um trabalho de beleza corporal, iam ter que fazer exercícios especiais. Agora presta atenção na vantagem que eles teriam. Por serem indivíduos muito fortes, quando eles fossem fazer os exercícios especiais para glúteo, eles iam fazer com uma carga muito grande. O afundos ia ser melhor, entende isso? O leg 90 ia ser melhor, o stiff possivelmente, seria melhor. Até se fosse usar caneleiras, eles iam ser melhores, que ia botar uma caneleira de 1000 quilos lá para poder fazer o exercício. Tá entendendo isso? Essa é uma coisa que eu queria conversar com vocês. Neto, quem não tem força na mesa flexora, posso fazer uma divisão de isquiotibiais e quadríceps? Então, Neto, pode, mas não precisa. Ele não tem força de mesa flexora, treina a mesa flexora como primeira opção do dia. Aqueça e vai para a mesa flexora. Eu tive e tenho várias pessoas com essa mesma característica, pouca força de flexora. Sextas-feiras são dias especiais de treinar coxas, com ênfase nos isquiotibiais, então já começa na flexora destruindo, né? A pergunta que nós fazemos quando se fala assim, tem força, a pessoa quer modelar o físico, tá? E ele tem pouca força. A pergunta que se faz é assim, de quanta força nós estamos falando? A minha referência ela é muito concreta, porque eu já treinei muitas pessoas, então eu falo assim, essa aqui é forte, essa aqui não é forte. Já vi pessoas com boa hipertrofia treinando, e melhorando a força, e já vi pessoas bem hipertrofiadas com força relativa. Então o referencial que eu tenho for concreto por comparação. Existe um valor? Não, não existe. Existem coisas que são meio óbvias, né? Você não vê um peitoral muito bom num cara que faz supino com menos de 30 kg de cada lado. Você fala assim, filhinho, esse supino aí não vai fazer muita coisa não, né? Você não vê uma menina com uma coxa impressionante agachando com 15 quilos de cada lado. Só se ela for maravilhosa. Eles fazem, não, sempre foi linda, então só endureceu o que já era lindo. Porque o mínimo que se vê é a pessoa fazendo um agachamento ficando com a coxa bonitinha a partir de 20 quilos.
sabendo que qualquer menina de coxa impressionante põe 40 quilos de cada lado na barra e desce, sobe lá, faz série de 10, 12 repetições chorando, mas faz. Isso é um referencial que eu tenho percebido que muitos colegas de profissão não têm. Eles não sabem que tanto de força que a pessoa tem que ter. E aí eu acho engraçado assim, né? Porque vocês sabem que eu me comunico direto com vocês me mandam perguntas no privado, eu respondo, mandam pelo WhatsApp, eu respondo todo mundo, né? Perguntas muito impactantes, que geralmente eu cobro caro para responder, eu respondo tranquilamente aqui, não tem problema nenhum com isso, sou tranquilo com essas coisas, tá? Mas muitas vezes o que eu percebo é que falta conhecimento de base, assim, sabe? O cara vira para mim e fala assim, Haddad, a minha aluna está num platô, adoro essa palavra, um platô, assim assado, e o médico dela passou para ela tomar isso, o que você acha dessa combinação? Não é nem da combinação que você tinha que me perguntar, se eu acho que ela deveria tomar alguma coisa agora. A menina faz agachamento com 15 quilos de cada lado, e o médico 10 quilos de cada lado, 15 quilos de cada lado, e o médico vai lá e passou esteroide para a menina. Uai. Tá, tudo bem, paciência, né? Assim, te apresenta a falta de discernimento, de paciência, de conhecimento, de vivenciar a musculação. Faltou tudo aí, né? Faltou tudo. Faltou médico, faltou ela, faltou você. Pra virar pra ela e falar assim, filhota, que isso, você não tem força nenhuma ainda, vamos treinar mais, tem muita coisa pra você ganhar ainda antes de pensar em esteroides. As pessoas nunca me questionam quando eu falo assim, ó, acho que não tá na hora não. Porque todo mundo sabe, eu não tenho absolutamente nada contra e também não tenho absolutamente nada a favor, entende? Eu percebo que existem pessoas que já deram o que tinha que dar, existem pessoas que não deram tudo o que tinha que dar, mas já atravessaram grande parte do caminho, tem pessoa que está agora no começo querendo alguma coisa, eu não estou nem falando que está querendo o caminho fácil, eu estou falando que a pessoa não sabe o que está fazendo, tem um personal trainer que sabe menos que ela talvez, foi para um médico que sabe muito, muito menos ainda e está aí. Eu vejo mulheres passarem por isso demais, a quantidade de mulher tomando GH, oxandrolona, não sei mais o que, eu falo, que isso, cara? Tá tudo errado nesse contexto, nesse cenário. Bom, agora tem um outro lado, né? A pessoa foi lá, valorizou os básicos e tal, ok. Mas tem um outro lado que é quando a pessoa menospreza os demais exercícios. Vou explicar. A menina tá lá no canto dela fazendo caneleira, ou tá lá com a polia presa nos pés fazendo coice lá no glúteo e tal, certo? O personal trainer dela ou o instrutor da academia passou antes disso cadeira abdutora. Antes disso passou para ela flexora falando que era para glúteo, animal de pena. Tem demais. E graças a Deus eu era estudante de educação física ainda, tinha 18 aninhos e um analfabeto aqui de Uberlândia, instrutor famoso aqui da academia, de academias daqui. Eu falei assim, nossa, mas você passou 3 séries de 40 para aquela menina que começou agora? Ele, olha o tamanho da bunda dela, moleque. Eu falei, nossa, vou brilhar nessa profissão. Se uma desgraça de uma topeira dessa é considerado um dos melhores profissionais de Uberlândia, dá aula no centro da cidade, famosão, querido por todos, imagina eu que estou rachando de estudar o que vai acontecer na minha vida. Naquela hora Deus tocou meu coração. Ele falou assim, aí moleque, agora você entendeu por que você está estudando, desgramado. Para de reclamar, olha o analfabeto que está ganhando dinheiro. Beleza. Então vamos lá, passou a abdutora, passou flexora, botou a menina no cabo para fazer um exercício que você não sabe se ela está fazendo contração de glúteo ou se ela está lutando taekwondo. Isso presta? Não. Não presta, não tem característica de treinamento nem funcional, não vai melhorar nem a estabilidade de quadril, nem a estabilidade lombar. Isso aí, de fato, não serve para nada. Agora vamos para um outro cenário. A menina chegou dentro da academia, era um dia de treino de membros inferiores com ênfase na cadeia posterior. Então ela ia treinar os isquiotibiais e ia treinar também de quebra os glúteos. E ela foi e começou pela mesa flexora. É porque pega glúteo, Haddad? Não.
ela vai estimular demais os isquiotibiais para gerar hipertrofia nos isquiotibiais. São várias séries, usando várias técnicas e pesado. Além de estimular os isquiotibiais, amigos, ela vai gerar fadiga dos isquiotibiais. Todos os próximos exercícios da rotina que ela fizer, que tiver extensão de quadril, os isquiotibiais vão estar comprometidos. Quem que vai ter que trabalhar? Qual que é o outro extensor do quadril? Vamos lá, cinesiologia básica. Estava até careca ainda na época de tomar trote. O glúteo. Portanto, começou um raciocínio muito bom. Aí a pessoa foi e fez afundos. Com o pé da frente, lá na frente, como deve ser feito. Eu vejo gente fazendo afundos com o pé embaixo da barra. Eu pergunto, além do desgaste da patela, o que mais você está querendo para a tua vida com essa porcaria de execução mal feita? Você está querendo endossar que o seu instrutor vale alguma coisa? Ele não vale, ele é um analfabeto funcional. Esse exercício é feito com o pé lá na frente, muito distante de você, com menos flexão de joelho e mais flexão de quadril. Por isso, o glúteo, na hora de subir, de fazer a extensão do quadril e do joelho, por isso que o glúteo vai ter que trabalhar tanto, porque o extensor do joelho, que é o quadríceps, não vai estar fazendo nada. O pé está lá na frente, está quase esticada a perna da menina, é glúteo. Ele vai ter que trabalhar. Depois disso, a pessoa foi lá e fez stiff. Pesado. Os isquiotibiais estavam cansados, os glúteos já estavam destruídos, a pessoa inventa de fazer stiff. Destruiu. Agora, com esse cenário celular destruído, com esse cenário neural todo cansado, a pessoa tenta ir lá na polia e fazer o tal do coice que todo mundo por aí acha que não funciona. Vai ficar de cama. Amanhã você vai encontrar o cara, vai estar aqui, ó, só na cadeira de rodas. Não anda, de tanta dor nos glúteos. Aí fez sentido o trabalho. Percebe? Mesma coisa, cadeira abdutora. A menina tem glúteo, mas você olha de lado, parece que a bunda dela é baixa, porque o glúteo médio não está hipertrofiado. Ué, é óbvio que ela vai ter que fazer cadeira abdutora. Ensina o gesto para ela. Fortaleça os tendões naquela posição. Faça um processo de várias semanas para ela ganhar força. Comece com mega séries muito longas. Vira para a pessoa e fala assim, ó, eu quero 80 repetições. Faz do jeito que você quiser. Quer ir de 10 em 10, pode ir. A única coisa que eu te peço é que os descansos sejam de até 30 segundos. Ela vai ter que fazer fracionado isso. Porque não dá conta de fazer 80 repetições. Ela vai fazer 15, 12, 10, 12, 10. Vai aquela anarquia, mal feito, bem feito, mas ela vai causar um distúrbio metabólico gigantesco. Depois você aumenta a força, porque aquela máquina ela é ridícula. Né? Para fazer adutor, tudo bem, concordo que aquela alavanca lá é danada, mas para abdução, pode botar todos os pesos da máquina que sobe. Tem aqui pessoas aqui que agacham com 15, 20 quilos de cada lado e fazem a abdutora com todas as peças. E a minha abdutora fui eu que desenhei. É claro que eu não ia errar na polia que eu coloquei nela. Coloquei uma polia excêntrica desgraçada, de tão pesada, e ainda assim elas levantam peso pra caramba naquele movimento. Presta bastante atenção. Agora, você virar para a pessoa e falar assim, ó, agachamento pesado, afundos, leg 90, destruição, aí você vira e fala assim, agora eu quero que você faça a abdutora. Que é o que estava faltando, o glúteo médio. Aí deu certo. Aí sim fez sentido. Com picos de contração, muitas séries, tudo bem. Com isometrias. Agora a pessoa vai lá e passa 3 de 12 para a aluna e vem falar que o aparelho não funciona. E eu fico me perguntando por quê que esse aparelho não funciona e o mesmo instrutor passa rosca concentrada pro aluno homem dele. O movimento é curtinho também. Mas não estou entendendo não, músculo é músculo. E aí depois essa mesma anta capivarosa fala assim, Haddad, músculo não sabe contar, músculo sabe o que é estímulo. Uai, gênio, você está estimulando o glúteo médio fazendo uma cadeira abdutora, por que não funcionaria? Né? Agora, se vai ou não vai mudar a estética do quadril da pessoa,
Aí você tem que fazer uma avaliação estética postural. Alguns posicionamentos da pelve, de fato, você não consegue dar um aspecto de bumbum arrebitado com esse exercício. Isso é uma coisa que eu mostro no curso de musculação para estética corporal. Na hora de fazer a avaliação do físico, eu ensino, eu explico, mostro, escolho várias meninas que estão fazendo o curso para falar, essa aqui, ó, como é que é a bunda dela, olha essa aqui arrebitadinha, olha essa aqui com o quadril mais largo, e mostro por que dá certo, por que não dá certo e qual exercício daria certo para aquela pessoa. Por isso que o curso é tão bacana, por isso que eu gosto de ministrar esse curso, e é por isso, ao saber, quando você aprende isso, a sua mente faz uma puff para musculação, e você começa a parar com essa bobagem de básico, é o básico, e começa a falar assim, não, cara, tem exercício e exercício, tem técnica e técnica, e tem prescrição com base científica. Agora, base científica não é artigo de algum analfabeto que tem 29 de braço e vai lá e fala que o exercício não funciona. É a ciência fisiológica aplicada ao movimento. Então, desculpa, né? Mas assim, criticar uma coisa que é meio indefensável tá fácil, né? Agora, entra na sala de musculação com base, não em citação de autor, mas com base em argumentos fisiológicos e negue o fato que todo exercício pode gerar hipertrofia. Agora vamos a um outro aspecto, que é quando você olha para mim e fala assim, Haddad, esse exercício é válido? Algum não é? Se você, profissional de educação física, formado, pós-graduado, vive disso, compra comida dos teus filhos com isso, paga a hipoteca da casa com isso, anda de carro bonito com isso, se você fala que o exercício faz mal, você tem problema. Eu sinto lhe dizer, mas você tem um problemaço nas mãos. Que ou você é igual aquele que fala mal de exercício para vender palestras carinhas por aí, mas nunca vai ser profissional sério, ou então você realmente tem problema, porque você está restringindo o seu campo de ação, negando sem base em fatos concretos, negando uma coisa que é o seu instrumento de trabalho. Você está falando que o exercício faz mal para você, quando você prescreve para os teus alunos que você não sabe o que está fazendo. Né? Há 29 anos... 29? Peraí. 1989, né? Faz um tempão. 86 para cá, tá bem. Tem muito tempo. Como formado, né? Eu formei em 96, então é um tempasso. Prescrevendo exercício. Bom, primeiro, ninguém nunca se machucou. Já é uma coisa legal. Mas eu não vivo de ficar fazendo isso aí, porque isso aí é o óbvio, né? Não vem para academia para se machucar. Mas nunca deu errado. Nunca deu errado, a menos que a pessoa matriculasse lá e saía. Falasse, Haddad, valeu, arrumei um problema aqui no meu serviço, não consigo mais. Todo mundo ficou com um físico inacreditável. Não é meia boca não, é inacreditável. Você olhar e falar, caramba, o cara era barrigudinho de perna fina, tá no shape. A mulher era só o anzol, ficou top. Treinei pessoas que precisavam de desempenho? Treinei pessoas que precisavam levantar cargas elevadas. Lutadores que precisavam de cargas elevadas. Tive a oportunidade de trabalhar com essas pessoas, bacana. Não acho graça, porque é muito fácil de fazer. Tomou? Não acho graça, porque é muito fácil. É o óbvio. É você pegar o básico, agacha, supino, terra e fazer periodização de força. Filho, não precisa ser inteligente, não é? Abre qualquer livro do Brasil, mas eu sugiro que você leia o professor Gomes Tubino e que você leia o Antônio Carlos Gomes, tá? Mas todos, está escrito, tem uns até tabela, vocês não precisam pensar não, copia aquela tabela lá e faz, primeira semana série de 10, depois de 8, depois de 6, depois de... vai dar certo. Isso é mole. Quero ver você pegar um cara que tem um peitoral estreitinho assim, ó, criar um shape nele que parece que ele tem um peito largo. Faz isso.
aumenta os deltoides de uma pessoa. Teve um cara no Brasil aqui que me criticou absurdamente, falou que ele treinava os alunos dele fazendo só desenvolvimento. Falei, imagina os Playmobil que ele deve treinar, né? Imagina que beleza que deve ser. Alunos que fazem só agachamento, tem gente que fala que não precisa treinar bíceps, que treinou costas, o bíceps já treinou. Falei, uai, cara, não sei disso não. Os fisiculturistas treinam errado. Ah, o fisiculturista treina errado. Você, bebedor de cerveja, professor universitário que fica no happy hour paquerando as aluninhas do terceiro período, tá certo. O fisiculturista, boi com 50 de braço, cinturinha de 79, e ele tá errado. Você, comedor de churrasco, pururuca, cerveja, pitador, tem professor aí que é maconheiro, você tá certo. Entendi. Não, Haddad, se eu quisesse eu ficava, porque não é a minha. Não, você não precisa falar isso, é até pleonasmo, né? Falar que você, gancho, anzol, a sua pegada não é musculação, é pleonasmo, todo mundo vendo, não fala isso não que é feio, entende? Mas então coloque-se na sua insignificância e não se meta com quem gosta da musculação, estuda, pratica, defende, né? Eu venho de uma geração, amigos, na boa, aqui em Uberlândia tinha um bodybuilder que hoje mora, se não me engano, lá em Santa Catarina, se não me engano, o Clayton, que eu chamo de Sansei, carinhosamente chamo ele de Sansei. E nós fazíamos uma troca, né, para eu poder treinar lá na academia dele, aquela coisa que eu queria aprender, e ele era bodybuilder, eu queria aprender com ele. Então ele tinha as hipóteses que o fisiculturismo carregava dos anos 90, algumas coisas na cabeça e tal e coisa. E eu achava que aquilo ali tinha algumas coisas muito interessantes, outras que precisavam ser testadas, não faz muito sentido, né? E eu, moleque, tinha 20 anos, 19 anos, sei lá. Quando eu chegava na faculdade e falava, o fulano assim, todos os professores da faculdade ridicularizavam a mim, a ele e a todos os fisiculturistas da cidade. Eu falava assim, cara, não é possível, velho. Um bando de pobre que dirige Chevette, criticando os caras que andam umas motonas caras, tocam academia o dia inteiro, trabalham pra caramba, competem. O que esses caras motoristas de Chevette estão criticando essas pessoas? E aquilo ficava na minha cabeça como uma incógnita. Porque se eu olhava de um lado, tinha um cara que a canela dele, assim, a genesia de fíbula, veio só a tíbia, não nasceu a fíbula. Então assim, a panturrilha não desenvolve porque é um tipo de fibra diferente. Aí eu ficava olhando assim e falava, o cara é professor, ele deve saber o que ele tá falando, né? Aí chegava no fisiculturista, assim, todo músculo desenvolve, moleque, você tem que apaixonar pelos seus músculos. Treina exaustivamente, experimenta treinando todo dia, não deu certo, bota 2 dias de descanso, come, alonga, treina sem alongar, estimula, você vai conseguir, você pode, você precisa se apaixonar pelos seus músculos, abraça esse sonho. Os caras tinham já naquela época um mindset de coach. Você fala assim, parece que eu estou gostando mais desse cara do que dos caras da universidade, que coisa engraçada. Eles estão mexendo com a minha emoção muito mais. E mais do que isso, eles não mexiam com a minha emoção, eles mexiam com a emoção deles próprios. Eles, ao me ensinarem de bom grado, eles também estavam mandando a mensagem para eles assim, eu não vou desistir. Tá entendendo onde eu estou tentando chegar? Pois é, porque são essas as pessoas que ficam entrando em redes sociais, postando artiguinho que fala que exercício não funciona. Gente, e o que é pior, tem bodybuilder que está traindo as raízes do bodybuilding para parecer bonitinho na rede social. Ele vai lá e concorda com o professorzinho famosinho, vendedor de CD, DVD, livrinho. Aí ele começa a endossar o que o cara está falando. É verdade, sigam os básicos. Aí você fala assim, nossa, eu era fã desse cara, eu vi ele fazendo cadeira adutora e abdutora com ele, com a esposa dele, 20 anos. Tem vídeo deles no YouTube, tá lá o vídeo, ele fazendo, botando caneleira, ela, ele, todo mundo fazendo. Namorada, alunos. E agora, porque precisa seguir os modinha, porque os modinha estão ganhando dinheiro, aí começa a atrair. Cara, deixa eu falar uma coisa.
não traia suas raízes. Seus valores deveriam ser inegociáveis. Se você tem preço, eu não tenho. Eu tenho valores dentro do meu coração e já abri mão de muita coisa. Muita gente faz Dade, você é cabeça dura demais, cara, por isso que você fica sozinho. Não me sinto só. Estou muito bem acompanhado, porque é só o pessoal raiz que está do meu lado. E os modinhas já foram há muito tempo. E eu estou nessa há muito tempo. Então, se eu permaneço, é porque eu devo estar certo. Então, voltando à questão original, Haddad, esse exercício é válido? É. Mas eu quero saber assim, você está perguntando assim, é válido para quê, filho? É para força? Você está pegando um exercício do tipo tríceps francês, tentando desenvolver força da sua aluna? Se for, desculpa, mas você escolheu o exercício errado. Tem posições melhores para a sua articulação, tem execuções mais simples para que ela ganhe força de tríceps, se é o que você quer. Um simples tríceps pulley já resolveria o problema, tá? Mas eu não acho que ela tem que ter força de tríceps, eu acho que ela tem que ter força de empurrar. Então ela faria flexão, ela faria supino, tá? Bom, posso levar um pouquinho a discussão? Ela faria supino se ela tivesse cinturas escapulares que ela fique bem fazendo supino. Porque mulher que tem ombro estreito e rodado anteriormente não deveria fazer supino, elas viram um homem fera. Mas esse é um assunto para um outro momento. E aí, hoje, eu me recordo de vários exercícios estranhos que são feitos para glúteo, né? Passa muita coisa pela minha cabeça. Vários exercícios estranhos que são feitos para tríceps. Dos exercícios de tríceps, o mais estranho do mundo é o tríceps coice com halteres. Esse, né? Tá aqui na posição, pega o pezinho, vai lá e faz a extensão e volta. Faz a extensão e volta. Amigos, esse exercício ele é contra a fisiologia. Ele tem um pico de contração, concorda comigo? Mas quando vai acontecer a excêntrica, o momento onde o músculo vai sofrer mais danos e suportar mais tensão, ele perde a carga. Fica neutro o torque. Então esse é o menos produtivo de todos. Mesmo assim, as meninas da ginástica localizada dos anos 80 e 90 tinham tríceps maravilhosos. E só tinha flexão e tríceps coice. De vez em quando fazia um francês lá, mas era raro. Agora o coice era religioso. Toda aula tinha. Eu dei aula de local, então eu posso falar. Tríceps coice estava lá firme e forte em todas as aulas. Unilateral, bilateral, todo jeito que você quisesse. Então, antes de você perguntar pro titio, o titio vai responder toda vez, tá? Mas antes de você perguntar pro titio, mestre, Haddad, mentor, brother, irmão, meu véi, antes disso, antes de você falar assim, esse exercício é válido, se pergunte assim, o que eu estou buscando? Força. Se for força, você precisa de um exercício extremamente ergonômico. Por isso que os básicos dão certo. Que a ergonomia do básico, a segurança, o encaixe bom das articulações, a ótima postura, está garantido. Está buscando hipertrofia? Olha, seu aluno consegue fazer esse movimento aí com a carga que resolva. Porque se for um exercício, bicho, que a carga não tem nem jeito de acontecer... Tem um exercício que ele é de saltadores, presta atenção, saltadores e de ginastas, que é o sapinho, que muita cavalona da internet está mostrando por aí. Deita em decúbito ventral, parcial no banco, a espinha ilíaca apoiada, só as coxas livres e o pé, joelho flexionado, os pés para cima. Todo mundo já viu esse exercício, sapinho? Algumas estão fazendo com caneleira, outras fazendo isso no Smith. Tudo bem, não importa onde está fazendo. É um exercício, presta atenção, que deveria ter movimentação apenas do quadril, porque se a pelve se move nessa posição, o risco de danos para lombo sacral é muito grande e para as lombares também. Ok.
Pensando dessa forma, qual pessoa pode fazer esse exercício? Bom, o ginasta faz porque ele precisa desse tipo de movimentação, mas também não faz sempre não, tá? Saltadores fazem esse exercício. E se por acaso alguém estiver pensando nesse exercício para hipertrofia de glúteo, eu sempre falo assim, ó, exercício ele tem custo e benefício. O custo desse exercício, técnica, necessidade de concentração, estabilização da pelve, é tão grande que eu chego a questionar o benefício. Eu já vi pessoas fazendo ele assim, não mexia nada na pelve, só o quadril da mulher mexendo. Falei, ó, beleza. Aí eu olhava o peso no Smith, ela estava fazendo, né? Deitou o banquinho, os pés na barra do Smith, ela levantando a barra. Tinha peso, né? Tava 10 quilos de cada lado, pesado pra caramba. Quem nunca fez, vai lá e faz, você vai ver que 10 quilos é uma tonelada nesse exercício. Mas era uma mulher que agachava com quase 100 quilos sem ajuda. E aí eu volto a perguntar para vocês. O grande diferencial do bumbum dela era o exercício sapinho ou era tudo que ela fazia que era pesado, uma pessoa experiente? Então, antes de você me perguntar se o exercício é válido, pense assim, peraí, eu vou perguntar para o Haddad se ele é válido, mas eu estou pensando na hipertrofia, eu estou pensando na aptidão física, força, estou pensando em potência, estou pensando no esporte. Perceberam? Porque de um princípio básico eu nunca vou me afastar. Exercício é bom o tempo todo exercício é bom. Tipo o livro de Eli, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Eu falo isso do exercício físico também. Exercício é bom. Pronto. Você não vai me ver falando mal do exercício, nem de jeito nenhum. Eu falo mal de quem executa, eu falo mal de quem prescreve, mas do exercício não. Tudo bem? Joia. Então, primeiro ponto que a gente partiu. Se for falar dos básicos, entenda o que é a execução do exercício e faça básicos com cara de básico, pesado, para aumento de força. E não para hipertrofiar. Ninguém vai hipertrofiar fazendo terra, pelo amor de Deus, né? Esses dias atrás um fisiculturista, movido pela opinião de um certo doutor aqui do Brasil, falou assim que a lombar dele melhorou muito, o volume das costas dele melhorou muito quando ele começou a fazer o levantamento terra. Eu falei assim, tá bom, entendi. Não vou nem discutir um negócio absurdo desses, né? O que de fato deve ter acontecido é que ao treinar o levantamento terra ele se tornou mais forte, inclusive força de lombar. E aí os exercícios que de fato treinam lombar, ele passou a fazer com cargas mais expressivas e aí ficou mais interessante. Outra coisa que aconteceu, como ele começou a fazer o levantamento terra, porque ele trocou de treinador, provavelmente ele trocou também de dieta e de drogas. E aí o físico respondeu, aí foi o terra. Até eu que sou bobinho sei que não é assim que funciona. Tem treinadores gringos que estão vindo aqui para o Brasil trazendo métodos de treinamento mágico, querendo ganhar dinheiro e vendendo consultoria. E os caras ficam se associando a atletas, a professores, a pessoas famosas, aquela coisa toda. Eu fico olhando assim e falo assim, gente, isso aí tá dando tão errado. E eu vou falar para vocês, num futuro não muito distante, as pessoas vão se envergonhar demais do que eles estão falando agora. Porque é simples assim. Houve vários atletas gigantescos que nunca na vida fizeram levantamento terra. Nunca fizeram levantamento terra. Jamais fizeram. Outros precisaram fazer porque o exercício deixou a estrutura do corpo deles como uma caixa, o core mais forte, e os exercícios ficaram melhores. O cara agachava com determinado peso, ele começou a fazer levantamento terra, ele ganhou força, o agachamento dele foi melhorando progressivamente, as pernas melhoraram, foi o terra que fez a coxa dele ficar forte? Ah, para. Entende isso? O cara fazia remada curvada com 50 quilos de cada lado, ele começa a fazer o levantamento terra, passa para fazer remada curvada com 70 quilos de cada lado. Foi o terra que melhorou? Não. Foi o treinamento global que fez a coisa evoluir. Então entendam isso. Porque quando você fala isso para mim, a minha lógica ela é quase cartesiana, matemática pura. Você fala para mim assim, ó, o cara que faz o levantamento terra fica com a lombar fibrada. Imediatamente a minha cabeça faz assim, ó,
o cara que não faz o levantamento terra jamais vai ter a lombar fibrada. E isso não é verdade. Lee Haney não fazia levantamento terra. Engoliu o Dorian Yates, maior atleta na minha opinião, Dorian Yates, eu sou alucinado nele. Lee Haney engoliu o Dorian Yates em todas as competições, enquanto os dois competiram juntos, né? E aposentou na hora certa, porque o Dorian Yates chegou chegando depois, né? Mas eu digo isso porque, por exemplo, o garotinho lá do olho claro, lá o negão, Phil Heath falou em dezenas de entrevistas: nunca fiz um levantamento terra na minha vida, a lombar do negão é até emburacada. Sei lá, eu particularmente não acompanho, não sei. Daqui a pouco alguém vai lá e posta uma foto dele fazendo levantamento terra, eu vou fazer assim, ó, cara forte, bacana, só isso. Não estou defendendo e nem atacando, eu estou questionando o uso do exercício de força para a hipertrofia, afirmando que o exercício que gerou a hipertrofia. Não, ele melhorou a condição do atleta para o atleta gerar hipertrofia. Entendam isso. Acrescentem sim os básicos nos treinos dos alunos de vocês. Não porque o básico vai fazer ele hipertrofiar, porque o básico vai melhorar a condição para ele fazer os demais exercícios com cargas mais expressivas, né? A menina vai lá e morre para fazer caneleira com a caneleira de 3 quilos. Jamais o bumbum vai ficar bom. Mas se ela faz agachamentos pesados, afundos pesados, a chance, flexora pesada, a chance de ela colocar uma caneleira de 10, 20 quilos e fazer certinho é muito grande. E aí ela colher algum benefício, algum benefício de um exercício tão fraquinho. Tudo bem até aqui? Excelente. Ó, vou deixar salvo sim, pode ficar tranquilo. Quero falar para vocês que hoje eu sentei na cadeira 1h30, 15 para as 2 e levantei agora. A live era para ter sido às 18, foi escurecendo e eu me esqueci. Estou terminando de escrever o e-book que vocês pediram. Vocês pediram, depois do e-book de quadríceps, vocês pediram um e-book de peito. Posso falar? Tá ficando bacana, viu? Nossa! Vai transformar o treinamento de peito de vocês. Me dá mais poucos dias, porque agora é coisa final, é selecionar fotos, elaborar os desenhos para poder mostrar alguns ângulos para vocês. Fiquem com Deus e um par de dumbbells.